Se eu contar essa história para vocês, talvez nunca mais vejam uma testemunha de Jeová da mesma forma. E sabe de uma coisa? Talvez seja melhor assim, porque algumas verdades precisam ser ditas, mesmo que doa na alma de quem as viveu. Olá, meus queridos. Me chamo Dona Conceição, mas podem me chamar de Vovó Cida. Tenho 67 anos e nasci em Vila Esperança, uma cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais, lá pelos idos de 1958. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei trancada no fundo do meu coração por mais de 40 anos. Uma história que me fez questionar tudo o que eu acreditava, que me fez perder a fé, mas que também me ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um jeito de vir à tona. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Porque vocês sabem, não é fácil falar sobre certas coisas, mas quando a gente guarda segredos por tanto tempo assim, eles acabam apodrecendo por dentro da gente, como uma fruta esquecida no fundo da gaveta. A história que vou contar aconteceu lá pelos anos 80, quando eu tinha uns 25 anos. Vila Esperança era uma dessas cidades pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as fofocas correm mais rápido que água descendo ladeira. Sabe como é? Era uma cidade pacata, cercada de montanhas verdejantes, com uma igreja católica no centro da praça e algumas denominações evangélicas espalhadas pelos bairros. Mas tinha uma coisa que fazia Vila Esperança ser diferente de outras cidades pequenas. Lá tinha o maior salão do Reino das Testemunhas de Jeová de toda a região. Era um tempo em que as casas não tinham muro alto, quando as crianças brincavam na rua sem medo e as portas ficavam abertas até tarde da noite. Vila Esperança tinha aquele cheiro gostoso de café torrado que vinha da pequena torrefação do seu Joaquim, misturado com o perfume dos jasmins que minha mãe plantava no quintal de casa. As manhãs chegavam com o barulho das panelas batendo nas cozinhas, o canto dos galos e o sino da Igreja Católica chamando para a primeira missa. Eu morava numa casa simples, mas aconchegante, de tijolos aparentes e telha de barro, numa rua de paralelepípedos que ficava a umas 5 quadras do centro. A casa tinha 3 quartos pequenos, uma sala que servia também de jantar, uma cozinha que era o coração da casa e um quintal grande onde minha mãe criava algumas galinhas e plantava suas verduras. O chão da casa era aquele cimento queimado bem lisinho que minha mãe encerava toda semana com cera de carnaúba até ficar brilhando que nem espelho. Minha mãe, Dona Aparecida, era uma mulher imponente. Alta, de ombros largos, cabelos sempre presos num coque bem feito, ela tinha uma presença que ocupava qualquer ambiente onde entrava. Os olhos dela eram castanhos claros, quase dourados quando batia a luz. E tinham uma intensidade que tanto podia acolher quanto intimidar, dependendo da situação. Ela usava sempre vestidos compridos, de manga longa, cores sóbrias como azul marinho, marrom ou cinza. Nunca nada muito chamativo. Nas mãos, sempre uma bolsa preta de couro sintético e uma pasta cheia de revistas e folhetos. Minha mãe era o que vocês hoje chamariam de uma líder nata. Na congregação das Testemunhas de Jeová, ela era pioneira regular, o que significava que dedicava pelo menos 90 horas por mês pregando de casa em casa. Mas ela não era só mais uma pioneira. Ela era respeitada, admirada, consultada por todos. Quando alguém tinha uma dúvida doutrinária, procurava Dona Aparecida. Quando precisavam de alguém para organizar algum evento na congregação, chamavam minha mãe. Ela tinha uma facilidade incrível para explicar as coisas complicadas da Bíblia de um jeito que qualquer pessoa entendia. Em casa, nossa rotina girava completamente em torno da religião. Acordávamos às 5 da manhã com o despertador tocando aquela música irritante. E a primeira coisa que fazíamos era a nossa oração matinal. Minha mãe lia um versículo do dia. Comentava brevemente.
E todos nós agradecíamos a Jeová por mais uma oportunidade de vida. Depois vinha o café da manhã, sempre simples. Pão caseiro que ela fazia todo domingo, margarina, às vezes um queijo quando sobrava dinheiro, e café com leite bem forte. Meu pai, seu Antônio, era um homem quieto, trabalhador, que saía de casa às 6 da manhã para trabalhar na oficina mecânica do seu Geraldo, e só voltava quando o sol estava se pondo. Ele tinha se convertido para agradar minha mãe, mas nunca demonstrou o mesmo fervor religioso que ela. Era como se ele fosse às reuniões por obrigação, assentindo com a cabeça nos momentos certos, cantando os hinos sem muito entusiasmo, fazendo as orações quando solicitado, mas sempre com aquele ar de quem estava cumprindo um protocolo. Eu tinha 2 irmãos mais novos, o João, que na época tinha uns 12 anos, e a pequena Maria, de apenas 8 anos. Todos nós fomos criados dentro da doutrina das Testemunhas de Jeová desde que nascemos. Não conhecíamos outro modo de vida, outras celebrações, outras crenças. Para nós, o mundo se dividia em 2 categorias: os servos de Jeová e os que faziam parte do mundo de Satanás. Era assim, simples e direto. Nossa casa era sempre muito movimentada. Minha mãe tinha essa mania de receber as irmãs da congregação para estudos bíblicos, para planejar as atividades de pregação, para preparar as apresentações do salão. A mesa da nossa sala vivia ocupada com revistas A Sentinela, Despertai, livros de estudo, cadernos cheios de anotações e listas de casas para visitar durante a pregação. Terças e quintas-feiras eram os dias das reuniões no Salão do Reino. Domingos de manhã também tinha reunião, além da pregação de casa em casa, que geralmente acontecia na parte da tarde. Sábados eram reservados para estudos mais intensivos e para visitas às pessoas que demonstravam interesse na religião. Nossa agenda familiar era completamente determinada pelo calendário religioso. O Salão do Reino ficava numa das ruas principais de Vila Esperança, numa construção simples, mas sempre muito bem cuidada. Era um prédio retangular, de tijolos pintados de branco, com janelas altas e um jardim pequeno, mas impecável na frente. Por dentro, tinha cadeiras dispostas em fileiras voltadas para um palco pequeno, onde ficavam a mesa dos anciãos e o púlpito para as apresentações. As paredes eram decoradas apenas com quadros contendo versículos bíblicos e um mapa-mundi marcando os países onde as Testemunhas de Jeová atuavam. Eu cresci achando que nossa vida era normal, que todas as famílias funcionavam assim. Não sabia o que era comemorar Natal, aniversário, Dia das Mães. Essas eram celebrações pagãs, festividades de origem satânica que os verdadeiros cristãos deveriam evitar. Em vez disso, tínhamos as assembleias distritais, que eram como grandes congressos, onde testemunhas de Jeová de várias cidades se reuniam por 2 ou 3 dias para ouvir palestras e ser edificadas espiritualmente. Lembro que desde pequena eu sentia uma mistura de orgulho e peso por ser filha da Dona Aparecida. Orgulho porque todos na congregação falavam dela com admiração, dizendo como ela era dedicada, como conhecia bem a Bíblia, como era um exemplo para as outras irmãs. Mas também sentia o peso da expectativa. Eu tinha que ser a filha exemplar, não podia vacilar, não podia dar vexame, porque qualquer deslize meu se refletiria na reputação da minha mãe. Durante minha adolescência, isso ficou mais pesado ainda. Enquanto as outras meninas da escola podiam sair, namorar, ir a festas, eu tinha que seguir regras muito rígidas. Não podia me relacionar com pessoas do mundo, não podia participar de nenhuma atividade que não fosse aprovada pela organização, não podia nem mesmo ouvir certas músicas ou assistir certos filmes. Minha vida social se limitava à congregação, mas eu aceitava tudo isso sem questionar. Afinal, minha mãe sempre dizia que nós éramos especiais, que Jeová havia nos escolhido para fazer parte do seu povo, que em breve viria o Armagedom e apenas as testemunhas de Jeová seriam salvas. O mundo lá fora era perigoso, cheio de tentações e influências malignas. Nossa família era protegida porque seguíamos fielmente os ensinamentos da organização. Minha mãe tinha uma rotina muito específica.
Toda segunda-feira ela acordava mais cedo para planejar a semana de pregação. Sentava na mesa da cozinha com uma xícara de café, os óculos na ponta do nariz e organizava quais ruas seriam visitadas, quais casas precisavam de revisitas, quais pessoas estavam estudando e precisavam de acompanhamento especial. Ela tinha uma caderneta pequena de capa preta, onde anotava tudo: o nome das pessoas, os endereços, que assunto havia sido tratado na última visita, qual seria o próximo passo. Era impressionante como ela memorizava tudo. Conhecia pelo nome praticamente todas as famílias de Vila Esperança. Sabia quem tinha filhos pequenos, quem estava passando por alguma dificuldade, quem havia demonstrado interesse na religião em algum momento. Durante a pregação, ela nunca precisava consultar anotações. Chegava na porta das casas e cumprimentava as pessoas como se fossem velhas conhecidas. As outras irmãs da congregação sempre queriam fazer dupla com ela na pregação. Diziam que era impossível não aprender alguma coisa andando ao lado da Dona Aparecida. Ela tinha uma facilidade para iniciar conversas, para encontrar versículos bíblicos apropriados para cada situação, para conduzir estudos bíblicos de uma forma que as pessoas se sentissem acolhidas e interessadas. Eu me lembro de uma vez, devia ter uns 15 anos, quando acompanhei minha mãe numa pregação especial. Era um sábado de manhã, e nós fomos visitar uma senhora que havia perdido o marido recentemente. A casa era simples, parecida com a nossa, mas tinha um ar de abandono, como se a tristeza tivesse se instalado por ali e não quisesse mais sair. A mulher, Dona Carmen, nos recebeu de roupão, cabelos desarrumados, olhos inchados de tanto chorar. Minha mãe não começou falando de religião. Ela perguntou como a senhora estava se sentindo, se precisava de alguma coisa, se os filhos estavam dando apoio. Ouviu pacientemente enquanto Dona Carmen desabafava sobre a saudade, sobre as contas que não sabia como pagar, sobre o medo de ficar sozinha. Só depois de quase 1 hora de conversa que minha mãe abriu a Bíblia e mostrou alguns versículos sobre esperança e ressurreição. Quando saímos de lá, eu estava impressionada. Minha mãe havia transformado uma visita de pregação numa sessão de terapia, num momento de acolhimento real. A mulher estava visivelmente mais animada, tinha até sorrido algumas vezes, e havia aceitado que voltássemos na semana seguinte para continuar a conversa. No caminho de volta para casa, perguntei para minha mãe como ela sabia exatamente o que dizer para cada pessoa. Ela parou, me olhou com aqueles olhos dourados brilhando e disse uma frase que ficou gravada na minha memória. Filha, quando você realmente ama as pessoas, Jeová te dá sabedoria para ajudá-las. O segredo é enxergar a necessidade de cada coração e supri-la com amor verdadeiro. Na época, eu achei aquilo lindo, profundo. Minha mãe era mesmo especial, diferente das outras pessoas. Ela tinha um dom, uma conexão especial com Deus que a tornava capaz de tocar o coração das pessoas. Eu queria ser como ela quando crescesse, ter a mesma sabedoria, o mesmo carisma, a mesma capacidade de ajudar os outros. Mas tem uma coisa que eu notava e que me deixava meio confusa, embora na época eu não soubesse bem porquê. Minha mãe era muito reservada em relação a certas atividades dela. Tinha dias que ela saía de casa e dizia apenas que ia cuidar de umas coisas importantes para a congregação. Voltava tarde, às vezes só na hora do jantar, sempre com aquela pasta preta na mão, mas meio cansada, com uma expressão diferente no rosto. Quando eu perguntava onde ela tinha ido, ela respondia de forma vaga: fui visitar algumas irmãs que precisavam de orientação especial, ou tive que resolver uns assuntos da organização que você ainda não entenderia. E mudava de assunto rapidamente, perguntando sobre meus estudos, sobre as tarefas de casa, qualquer coisa para desviar a atenção. Tinha também umas reuniões que aconteciam em casa, sempre quando meu pai estava trabalhando e nós, crianças, estávamos na escola. Eu descobria porque às vezes chegava em casa e encontrava xícaras extras na pia, cinzeiro com restos de cigarro que não eram do meu pai, cadeiras fora do lugar na sala. Quando perguntava, minha mãe dizia que algumas irmãs tinham vindo fazer um estudo especial, só isso.
Mas o estranho é que essas irmãs nunca cumprimentavam a gente nas reuniões do Salão do Reino. Ou cumprimentavam de forma muito formal, distante, como se não nos conhecessem bem. E minha mãe nunca mencionava esses encontros em casa quando conversava com outras pessoas da congregação, o que era estranho, porque ela geralmente gostava de contar sobre suas atividades religiosas. Outra coisa que me chamava a atenção era que, de vez em quando, minha mãe recebia visitas de moças muito jovens, algumas que nem pareciam ser testemunhas de Jeová. Eram meninas de 14, 15, 16 anos que chegavam em casa sempre no meio da tarde, quando estava todo mundo fora. Eu só sabia disso porque algumas vezes cheguei da escola mais cedo e cruzei com elas na rua, saindo da nossa casa. Eram meninas que eu não conhecia, não eram de Vila Esperança. Vinham de roupas simples, às vezes meio rasgadas, com cara de quem estava passando por alguma dificuldade. Sempre carregavam uma sacola pequena ou uma mochila velha. E tinham uma coisa nos olhos delas, uma tristeza misturada com medo, que me deixava inquieta sem eu saber bem porquê. Quando eu perguntava para minha mãe sobre essas visitas, ela dizia que eram moças de outras cidades que estavam interessadas em conhecer a verdade, que vinham conversar com ela porque tinham ouvido falar da sua reputação como boa conhecedora da Bíblia. São meninas que estão perdidas na vida, filha. E Jeová está usando nossa família para ajudá-las a encontrar o caminho certo. Na época, isso fazia sentido para mim. Minha mãe era mesmo conhecida na região toda pela sua dedicação religiosa. Fazia sentido que pessoas de outras cidades viessem procurá-la em busca de orientação espiritual. Eu até me sentia orgulhosa, pensando que nossa casa era uma espécie de farol espiritual para pessoas perdidas. Mas havia algo no jeito que minha mãe falava sobre essas meninas que não batia muito bem. Ela nunca entrava em detalhes sobre os problemas que elas tinham, sobre que tipo de ajuda estavam precisando, sobre como os estudos bíblicos estavam progredindo. E essas visitas nunca resultavam em conversões aparentes. As meninas nunca apareciam nas reuniões do Salão do Reino, nunca se tornavam parte da congregação. Isso me intrigava porque, geralmente, quando minha mãe conduzia estudos bíblicos com alguém, ela ficava animadíssima, contando os progressos da pessoa, como estava reagindo aos ensinamentos, que dúvidas estava fazendo, se demonstrava interesse em se batizar. Com essas meninas misteriosas, ela não falava nada disso. Tinha também a questão do dinheiro. Nossa família nunca foi rica, mas também nunca passou necessidade. Meu pai ganhava o suficiente na oficina para manter a casa funcionando, comprar comida, pagar as contas básicas. Mas de vez em quando eu notava que minha mãe tinha um dinheiro extra. Comprava roupas novas, reformava alguma coisa na casa, trazia um doce especial para a sobremesa, coisas que não eram comuns no nosso padrão de vida. Quando eu perguntava de onde tinha vindo aquele dinheiro extra, ela dizia que algumas pessoas agradecidas pelos estudos bíblicos faziam doações para ajudar com os gastos da pregação. Sabe como é, filha? Às vezes as pessoas ficam tão gratas pela ajuda espiritual que insistem em contribuir com alguma coisa para a obra de Jeová. Também não questionava isso na época. Sabia que era comum as pessoas fazerem doações para a congregação e fazia sentido que pessoas que estavam sendo ajudadas espiritualmente quisessem retribuir de alguma forma. Mas olhando hoje, com a experiência dos anos, percebo que havia muitos sinais estranhos que eu não soube interpretar na época. Minha mãe tinha uma vida paralela, atividades que ela não compartilhava completamente nem com a família, nem com a congregação. E por mais que ela explicasse tudo de forma aparentemente lógica, sempre ficava uma sensação de que havia algo mais por trás daquelas explicações. Era como se ela vivesse duas vidas diferentes: a dona Aparecida respeitada e admirada da congregação, e uma outra Aparecida que tinha segredos, que fazia coisas que precisavam ser mantidas em sigilo. Na época eu achava que isso fosse normal, que todas as pessoas adultas tivessem seus assuntos particulares que os filhos não precisavam saber. Mas hoje entendo que aqueles sinais eram o prenúncio de algo muito mais sério e perturbador do que eu poderia imaginar. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui,
Vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes, os sinais estão todos lá na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar porque não quer acreditar que alguém que amamos seja capaz de certas coisas. Se esse vídeo está tocando vocês, deixem seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias dolorosas. Foi quando eu completei 18 anos que as coisas começaram a ficar mais estranhas, mais visíveis. Até então, eu conseguia aceitar as explicações da minha mãe sobre suas atividades misteriosas, mas a partir daquele momento, alguns eventos começaram a acontecer que me fizeram questionar o que realmente estava acontecendo por trás daquela fachada de perfeição religiosa. O primeiro sinal realmente perturbador aconteceu numa quinta-feira de março de 1983. Eu lembro da data porque foi 2 dias depois do meu aniversário, que nós não comemorávamos, é claro, mas eu sempre guardava a data na memória mesmo assim. Estava em casa costurando umas roupas no meu quartinho quando ouvi um barulho estranho vindo da sala. Era o som de alguém chorando, mas um choro abafado, como se a pessoa estivesse tentando não fazer barulho. Saí do quarto devagarzinho e espiou pela fresta da porta da sala. Minha mãe estava sentada no sofá ao lado de uma menina que eu nunca tinha visto. A menina não devia ter mais que 15 anos. Era magrinha, de cabelos castanhos desalinhados e estava chorando copiosamente enquanto minha mãe segurava suas mãos e falava em voz baixa. O que me chamou mais atenção foi a roupa da menina. Ela usava um vestido curto, bem justo, de uma cor vermelha berrante, com decote que mostrava mais do que seria apropriado para uma adolescente. Os sapatos eram de salto alto, desproporcional para a idade dela, e tinha uma maquiagem pesada que havia borrado com as lágrimas. Não parecia nada com as meninas da nossa congregação, nem com as jovens que costumavam visitar nossa casa em busca de estudos bíblicos. Consegui ouvir alguns fragmentos da conversa. A menina falava algo sobre não conseguir mais, que estava com muito medo e que não era isso que tinham prometido para ela. Minha mãe respondia com aquela voz doce que eu conhecia bem, dizendo que tudo ia ficar bem, que ela só precisava ter mais paciência e que logo as coisas iam melhorar. Fiquei ali, escondida atrás da porta, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse ouvir mais alguma coisa, minha mãe se levantou e foi até a cozinha buscar um copo d'água. Tive que correr de volta para o meu quarto para não ser flagrada espiando. Quando voltei a espiar, alguns minutos depois, minha mãe estava entregando um envelope para a menina. Pelo movimento dos lábios dela, conseguia entender que dizia algo como: "Isso vai te ajudar por enquanto, e, na semana que vem, a situação vai estar melhor." A menina pegou o envelope, guardou na bolsinha que carregava, agradeceu e saiu pela porta dos fundos da casa. Depois que a menina foi embora, minha mãe ficou parada na sala por uns minutos, olhando pela janela com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era a expressão confiante e serena da pioneira exemplar que todos conheciam. Era uma expressão preocupada, quase angustiada, como se ela estivesse carregando um peso muito grande nos ombros. Naquela noite, no jantar, tentei perguntar de forma casual se ela tinha recebido alguma visita durante a tarde. Ela me olhou de um jeito estranho, como se estivesse avaliando se eu sabia de alguma coisa, e depois respondeu que uma irmã de outra cidade havia passado para pedir alguns conselhos sobre problemas familiares. Que tipo de problemas? Eu insisti, fingindo curiosidade inocente. Problemas que uma moça da sua idade não precisa saber, filha. Coisas de adulto, situações complicadas que exigem muita sabedoria e experiência para lidar. A resposta me deixou ainda mais curiosa. Que tipo de problema uma menina de 15 anos poderia ter que fosse tão complicado assim? E por que minha mãe estava sendo tão evasiva? Normalmente ela gostava de contar sobre as pessoas que ajudava, sobre como a sabedoria bíblica resolvia os problemas das pessoas. Algumas semanas depois, aconteceu outro episódio que me deixou ainda mais intrigada. Era um sábado de manhã e eu tinha saído cedo para fazer umas compras no centro da cidade. Quando estava voltando para casa, vi minha mãe saindo de uma casinha pequena, numa rua que eu sabia que era mal falada na cidade.
Era uma rua onde moravam algumas mulheres que os homens da cidade visitavam escondido. Sabe como é? Minha mãe estava saindo da casa acompanhada de uma senhora que eu não conhecia, uma mulher de uns 40 e poucos anos, bem arrumada, mas com um jeito meio extravagante. Elas conversavam de forma bem reservada, olhando para os lados como se não quisessem ser vistas. Quando minha mãe me avistou, a expressão do rosto dela mudou completamente. Ela se despediu rapidamente da mulher e veio ao meu encontro. "O que você está fazendo aqui, Conceição?" Ela perguntou, com um tom que misturava surpresa e irritação. "Voltando das compras, mãe. E a senhora?" "Estava visitando uma pessoa que precisa de ajuda espiritual. Vamos para casa." Durante todo o caminho de volta, minha mãe ficou estranha, quieta, diferente do jeito falante que ela normalmente era. E pela primeira vez na vida, senti que ela estava mentindo para mim. Havia algo na voz dela, no jeito que evitava me olhar nos olhos, que me deixou com uma sensação ruim no estômago. Naquela noite, fiquei pensando no que tinha visto. Que tipo de ajuda espiritual minha mãe poderia estar oferecendo para uma mulher naquela rua? E por que ela ficou tão nervosa quando me encontrou lá? Se fosse algo normal, algo relacionado à pregação regular, ela não teria problema nenhum em explicar. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando comecei a prestar mais atenção nas conversas que minha mãe tinha ao telefone. Naquela época, telefone em casa era luxo, mas nós tínhamos um porque meu pai precisava para o trabalho dele na oficina. Às vezes, quando eu estava em casa durante o dia, o telefone tocava e minha mãe atendia com aquela voz doce de sempre. Mas as conversas eram bem diferentes das que ela costumava ter com as irmãs da congregação. Eram conversas em código, cheias de meias palavras. Ela falava coisas como: "A situação da menina está resolvida", "O problema que conversamos foi solucionado", "A pessoa que você indicou já está sendo cuidada". Nunca mencionava nomes, nunca entrava em detalhes, sempre terminava as conversas rapidamente. Uma vez, consegui ouvir uma conversa mais longa. Minha mãe estava na cozinha, pensando que eu tinha saído, e o telefone tocou. Fiquei escondida no corredor, ouvindo. "Alô? Ah, é você?" "Sim, ela veio aqui ontem." "Não, não está bem não, está com muito medo." Eu sei, mas ela é muito nova. O que você acha que devemos fazer?" "Está bem, vou conversar com ela novamente." "Você tem certeza de que vai dar certo?" "Tá bom, mas se der algum problema, a responsabilidade não é minha." Quando ela desligou o telefone, ficou parada ali na cozinha por uns minutos, passando a mão no rosto, suspirando fundo. Nunca tinha visto minha mãe com aquela expressão de cansaço e preocupação. Outro sinal que me chamou a atenção foi a mudança no comportamento dela nas reuniões do Salão do Reino. Minha mãe sempre foi muito participativa, sempre levantava a mão para comentar, sempre tinha alguma experiência interessante para compartilhar. Mas nessa época ela estava mais quieta, mais reservada. Ainda participava das atividades, mas sem aquele entusiasmo de antes. E tinha uma coisa específica que me deixava inquieta. Às vezes, durante as reuniões, eu percebia que alguns anciãos da congregação olhavam para minha mãe de um jeito estranho. Não era o olhar de admiração e respeito que ela sempre recebeu. Era um olhar mais, como posso explicar? Mais cúmplice. Como se eles soubessem de alguma coisa que o resto da congregação não sabia. O ancião Eduardo, especialmente, tinha uma forma muito particular de cumprimentar minha mãe. Ele sempre foi muito formal com todas as irmãs, sempre muito respeitoso e distante. Mas com minha mãe, ele tinha uma familiaridade diferente. Chegava perto dela depois das reuniões, conversava em voz baixa, às vezes colocava a mão no ombro dela de um jeito que me parecia meio íntimo demais para o padrão de comportamento que esperávamos dos anciãos. Uma noite, depois de uma reunião, presenciei uma conversa entre minha mãe e o ancião Eduardo que me deixou muito confusa. Eles estavam no estacionamento do Salão do Reino, pensando que não tinha ninguém por perto, mas eu tinha voltado para buscar uma revista que tinha esquecido. "Como está a situação das meninas?" ele perguntou. "Complicada. Algumas estão querendo desistir. Você precisa conversar melhor com elas. Explicar que é temporário, que é para o bem delas."
Eu sei, Eduardo, mas elas são muito novas. Às vezes não entendem. Dona Aparecida, você sabe como isso é importante para a nossa obra. Não podemos deixar que algumas resistências atrapalhem tudo o que construímos. Eu entendo. Vou fazer o que for necessário. Na época, não consegui interpretar direito essa conversa. Que meninas eram essas? Que obra era essa que eles estavam construindo? Por que minha mãe parecia estar recebendo ordens do ancião Eduardo, quando normalmente ela era quem dava conselhos e orientações para outras pessoas? Comecei a prestar mais atenção nas atividades da minha mãe e percebi um padrão que antes havia passado despercebido. Toda terça-feira, depois da reunião no Salão do Reino, ela não voltava direto para casa como sempre fazia. Dizia que ia resolver uns assuntos e só chegava bem tarde, às vezes quase meia-noite. Uma terça-feira resolvi seguir ela, escondida. Saí do Salão do Reino uns minutos antes dela terminar de conversar com as outras irmãs e fiquei esperando numa esquina próxima. Quando vi minha mãe saindo, comecei a segui-la à distância, mantendo-me sempre nas sombras. Para minha surpresa, ela não foi para o centro da cidade nem para nenhuma casa que eu conhecesse. Ela caminhou até uma parte mais afastada de Vila Esperança, numa área onde ficavam algumas casas maiores, mais isoladas. Parou em frente a uma casa de 2 andares, bem diferente das casas simples que predominavam na nossa cidade. Era uma casa com portão alto, jardim bem cuidado e várias janelas iluminadas. Vi minha mãe tocar a campainha e ser recebida por uma mulher elegante, de uns 50 anos, que eu não reconheci. Elas se cumprimentaram como velhas conhecidas e entraram juntas na casa. Fiquei ali, escondida atrás de uma árvore, sem saber o que fazer. Parte de mim queria ir embora e fingir que não tinha visto nada. Outra parte estava curiosa demais para ir embora. Resolvi ficar e observar. Durante as 2 horas que esperei ali, vi várias pessoas entrando e saindo daquela casa. Homens de diferentes idades, sempre sozinhos, sempre olhando para os lados antes de tocar a campainha. E o mais perturbador, vi algumas meninas jovens, muito jovens, sendo acompanhadas até a porta por mulheres mais velhas. Uma dessas meninas era a mesma que eu tinha visto chorando na minha casa semanas antes. Ela estava diferente agora, mais arrumada, com roupas provocantes, maquiagem pesada, mas tinha a mesma expressão de tristeza e medo nos olhos. Uma mulher que eu não conhecia a acompanhou até a porta, deu algumas instruções que não consegui ouvir, e a menina entrou na casa. Meu coração começou a bater muito forte. Uma sensação horrível tomou conta de mim, como se eu estivesse presenciando algo terrível, mesmo sem entender exatamente o que era. Saí correndo dali e cheguei em casa muito antes da minha mãe, fingindo que estava dormindo quando ela chegou. Nos dias que se seguiram, fiquei observando minha mãe com outros olhos. Cada conversa telefônica misteriosa, cada visita estranha, cada explicação vaga começou a formar um quadro que eu não queria aceitar. Mas a realidade estava se tornando impossível de ignorar. O ponto de virada aconteceu numa manhã de sábado. Eu estava organizando as roupas no varal quando ouvi vozes alteradas vindo da sala. Reconheci a voz da minha mãe e de uma menina que parecia estar muito nervosa, quase gritando. "Eu não quero mais! Eu não aguento mais!" a menina dizia. "Calma, minha filha. Vamos conversar com calma", respondia minha mãe. "A senhora prometeu que seria só por pouco tempo. Já faz mais de 2 meses." "Eu sei que está difícil, mas você precisa entender que isso é para o seu próprio bem. Onde você vai morar se sair daqui? Como vai se sustentar?" "Prefiro morrer de fome na rua do que continuar fazendo isso." Saí devagarzinho do quintal e cheguei perto da janela da sala para tentar ouvir melhor. A menina estava de costas para mim, mas consegui ver que era muito nova, devia ter uns 14 ou 15 anos. Estava chorando e tremendo, agarrada numa mochila velha. "Minha filha, você está sendo dramática demais. Olha só como você estava quando chegou aqui, sem roupas decentes, sem dinheiro, sem lugar para ficar. Agora você tem onde morar, tem comida, tem roupas bonitas, e o que estamos pedindo em troca é tão pouco." "Pouco? A senhora chama isso de pouco? Eu tenho que deixar homens nojentos."
Eu não consigo mais. Nesse momento, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Finalmente estava entendendo o que minha mãe realmente fazia com aquelas meninas. Não eram estudos bíblicos, não era ajuda espiritual, era algo muito mais sombrio e terrível. Minha mãe continuou tentando acalmar a menina, usando aquela mesma voz doce que eu conhecia tão bem, mas agora as palavras tinham um significado completamente diferente. Escuta bem, querida. Você chegou aqui em situação muito difícil. Nós te acolhemos, te demos uma oportunidade de ter uma vida melhor. Mas tudo na vida tem um preço, você entende? Não existe almoço grátis neste mundo. Mas eu não sabia que seria isso. A senhora falou que ia me ajudar, que ia me ensinar sobre Deus. E eu estou te ensinando. Estou te ensinando que na vida precisamos fazer sacrifícios para conseguir o que queremos. Estou te ensinando que às vezes precisamos passar por situações difíceis para chegar a um lugar melhor. A menina continuava chorando, repetindo que queria ir embora, que não aguentava mais. Minha mãe foi ficando mais impaciente e pela primeira vez na vida ouvi ela falando com uma dureza que me assustou. Olha aqui, mocinha, você pode sair daqui quando quiser, ninguém está te prendendo, mas se sair, sai sem nada, sem dinheiro, sem roupas, sem lugar para ir. E não adianta ir contar história para ninguém, porque ninguém vai acreditar em você. Quem vai acreditar numa menina de rua contra uma pioneira respeitada da congregação? O silêncio que se seguiu foi terrível. Eu podia ouvir apenas os soluços da menina e a respiração pesada da minha mãe. Depois de alguns minutos, minha mãe falou novamente, voltando ao tom doce de antes. Vamos fazer assim. Você fica mais uma semana e depois conversamos de novo. Nessa semana, você vai pensar bem no que quer da vida, nas oportunidades que está tendo, em como seria sua situação se não estivesse aqui. Tenho certeza de que vai chegar à conclusão certa. Ouvi passos se aproximando da porta e corri de volta para o quintal, fingindo que estava estendendo roupas no varal. A menina saiu pela porta da frente, ainda chorando, e desapareceu na esquina. Minha mãe não saiu de casa pelo resto do dia. Aquela noite foi uma das piores da minha vida. Fiquei deitada no meu quarto, olhando para o teto, tentando processar o que havia descoberto. Minha mãe, a mulher que eu admirava mais no mundo, a pioneira exemplar, a pessoa que todos respeitavam na congregação, estava envolvida em algo terrível com meninas menores de idade. E o pior de tudo, ela estava usando a religião, estava usando o nome de Jeová para justificar e encobrir essas ações. Aquelas meninas que vinham à nossa casa buscando ajuda espiritual estavam sendo manipuladas e exploradas pela pessoa em quem mais confiavam. Comecei a me lembrar de todos os sinais que havia ignorado, de todas as explicações que havia aceitado sem questionar. As visitas misteriosas, as conversas em código, o dinheiro extra que aparecia de vez em quando, os olhares cúmplices dos anciãos, a casa estranha onde vi minha mãe entrando. Tudo estava conectado. Minha mãe não estava ajudando aquelas meninas. Ela estava usando a vulnerabilidade delas, a situação desesperadora em que se encontravam, para aliciá-las para algo que eu nem queria pensar direito sobre o que era. Passei a madrugada inteira acordada, chorando em silêncio, sentindo como se meu mundo inteiro tivesse desabado. A pessoa que eu mais amava e respeitava, a pessoa que havia moldado toda a minha visão de mundo e de moralidade, era uma mentirosa, uma manipuladora, uma pessoa que causava sofrimento a crianças vulneráveis. E havia uma pergunta que me atormentava mais que tudo. Quantas pessoas sabiam? Os anciãos sabiam? Toda a congregação sabia? Ou eu era a única pessoa ingênua o suficiente para acreditar que minha mãe era realmente a pessoa santa que fingia ser? Na manhã seguinte, no café da manhã, olhei para minha mãe com outros olhos. Ela estava ali, na mesa da cozinha, lendo a revista A Sentinela, como fazia todas as manhãs, falando sobre os planos para a pregação do fim de semana, comentando sobre a reunião da terça-feira. Tudo exatamente igual ao que sempre foi. Mas agora eu sabia que por trás daquela fachada de piedade havia algo podre, algo que manchava tudo que eu acreditava sobre nossa família e nossa religião.
Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês conseguem imaginar como é descobrir que a pessoa que você mais ama no mundo está envolvida em algo tão terrível? Como é perceber que tudo que você acreditava era uma mentira? Se vocês estão sentindo o coração apertado ouvindo essa história, deixem seu like e me contem nos comentários se já viveram algo parecido, se já descobriram segredos terríveis sobre pessoas que amavam. Depois daquela descoberta terrível, minha vida se transformou num inferno particular. Eu não conseguia mais olhar para minha mãe da mesma forma. Não conseguia mais participar das reuniões no salão do reino sem sentir náusea. Não conseguia mais fingir que nossa família era normal, feliz e abençoada por Jeová. Mas o pior de tudo era o silêncio. Eu não tinha com quem conversar sobre o que havia descoberto. Não podia falar com meu pai porque ele era um homem simples que acreditava cegamente em tudo que minha mãe dizia. Não podia falar com meus irmãos mais novos porque eles eram crianças que não entenderiam a gravidade da situação. E definitivamente não podia falar com ninguém da congregação porque minha mãe era uma das pessoas mais respeitadas ali. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Percebi que alguns homens da cidade cumprimentavam minha mãe de forma diferente quando a encontravam na rua. Não era o cumprimento respeitoso que uma pioneira deveria receber. Era um cumprimento mais íntimo, com sorrisos que me deixavam desconfortável. O seu Mário, dono da padaria, sempre foi muito simpático com nossa família. Mas agora eu notava que quando minha mãe ia comprar pão, ele a tratava com uma familiaridade estranha. Fazia comentários sobre como ela estava bonita, perguntava sobre aquelas mocinhas que às vezes a acompanhavam, sempre com um sorriso malicioso que eu não conseguia decifrar completamente. Dona Lourdes, que tinha uma pensão no centro da cidade, também tinha uma forma peculiar de interagir com minha mãe. Sempre que se encontravam, conversavam em voz muito baixa, trocavam olhares significativos e, às vezes, Dona Lourdes entregava pequenos papéis dobrados que minha mãe guardava rapidamente na bolsa. Comecei a suspeitar que havia uma rede de pessoas envolvidas naquela situação terrível. Não era só minha mãe agindo sozinha. Havia outras pessoas na cidade que sabiam, que participavam, que se beneficiavam daquilo que estava acontecendo com aquelas meninas vulneráveis. Uma tarde, resolvi seguir minha mãe novamente. Ela havia saído de casa dizendo que ia visitar uma irmã doente, mas eu já não acreditava mais nas explicações dela. Mantive distância segura e a vi caminhando até a casa da Dona Lourdes. Ficaram conversando na porta por alguns minutos, depois entraram juntas. Esperei do outro lado da rua, escondida atrás de um carro, observando o movimento da pensão. Durante a hora que fiquei ali, vi 3 meninas diferentes entrando no estabelecimento. Todas muito jovens, todas com aquela mesma expressão de medo e tristeza que eu havia aprendido a reconhecer. Uma delas era uma menina que eu conhecia vagamente. Tinha visto ela algumas vezes na escola, embora fosse mais nova que eu. Chamava-se Rosinha, tinha uns 13 anos e eu sabia que morava numa família muito pobre nos arredores da cidade. Ver ela entrando naquela pensão, com roupas que definitivamente não eram dela, maquiada de forma exagerada para a idade, me deu um aperto no peito que quase me fez desmaiar. Quando minha mãe saiu da pensão, 1 hora depois, estava acompanhada da Rosinha e de outra menina que eu não conhecia. As 3 caminharam juntas até a praça central, onde se separaram. Minha mãe veio para casa, as meninas desapareceram em direções diferentes. Naquela noite, durante o jantar, minha mãe comentou casualmente que havia passado a tarde consolando uma irmã que estava com problemas familiares. Falou sobre como era importante ajudar pessoas em dificuldades, sobre como Jeová abençoava quem praticava obras de misericórdia. Ouvi tudo aquilo sentindo vontade de vomitar. Depois do jantar, quando meus pais estavam assistindo televisão na sala, fui até o quarto deles e procurei na bolsa da minha mãe. Encontrei vários papéis pequenos com anotações que não conseguia entender completamente. Havia nomes de meninas, idades, endereços, e ao lado de cada nome, números que pareciam representar dinheiro. Um dos papéis chamou minha atenção especialmente.
Era uma lista com horários e iniciais de nomes masculinos. MS, terça 19 horas, JP, quinta 20 horas, AC, sábado 21 horas. Ao lado de cada anotação, valores em dinheiro. Meu sangue gelou quando entendi o que aquilo representava. Coloquei tudo de volta no lugar exatamente como estava e saí do quarto tentando parecer normal. Mas por dentro eu estava em pânico total. Não era apenas exploração. Era algo muito mais organizado, muito mais sistemático do que eu havia imaginado. Na semana seguinte, aconteceu algo que me deixou ainda mais aterrorizada. Estava voltando da escola quando vi um carro estranho parado em frente à nossa casa. Era um carro caro, muito diferente dos carros simples que circulavam por Vila Esperança. Do carro desceu um homem elegante, bem vestido, de uns 50 anos, que tocou a campainha da nossa casa. Minha mãe o recebeu na porta como se o conhecesse bem. Conversaram brevemente e depois entraram juntos na casa. Fiquei na esquina, observando, até ver o homem saindo cerca de meia hora depois. Ele não saiu sozinho. Estava acompanhado de uma menina que eu reconheci imediatamente. Era a Rosinha. A menina entrou no carro com o homem e eles foram embora. Rosinha estava com uma expressão completamente vazia no rosto, como se não estivesse realmente presente naquele momento. Parecia uma boneca sendo carregada por alguém. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Tentei perguntar casualmente se ela havia recebido alguma visita, mas ela me respondeu que não, que havia passado a tarde toda em casa cuidando dos afazeres domésticos. Era a primeira vez que eu pegava minha mãe numa mentira descarada, óbvia, inegável. Eu tinha visto o carro, tinha visto o homem, tinha visto a Rosinha. Não havia como ela negar que havia recebido visitas. Mas ela estava mentindo diretamente para o meu rosto, com a mesma naturalidade com que sempre falara comigo. Naquela noite, tive pesadelos terríveis. Sonhei com as meninas que havia visto, com aquela expressão de desespero nos olhos delas. Sonhei com minha mãe transformada numa pessoa irreconhecível, cruel, manipuladora. Acordei várias vezes durante a madrugada, suando frio, com o coração disparado. Comecei a ter problemas para comer, para dormir, para me concentrar nos estudos. Meus pais perceberam que eu estava diferente, mas quando perguntavam o que estava acontecendo, eu não sabia o que responder. Como explicar que havia descoberto que minha própria mãe estava envolvida em algo tão terrível? O ancião Eduardo começou a frequentar nossa casa com mais regularidade. Sempre vinha quando meu pai estava trabalhando, sempre ficava conversando reservadamente com minha mãe na sala. Às vezes, ouvia fragmentos das conversas deles. Falavam sobre expandir as atividades, sobre novos contatos em outras cidades, sobre resolver problemas com meninas difíceis. Uma vez ouvi uma conversa que me gelou o sangue. Aparecida, estou preocupado com sua filha, disse o ancião Eduardo. Por quê? O que ela fez? Minha mãe respondeu. Não é o que ela fez, é o que ela pode estar percebendo. Ela não anda com a mesma expressão de antes. Parece desconfiada, observa demais. Conceição sempre foi uma menina curiosa. Curiosidade em excesso pode ser perigosa para todos nós. Você precisa ter uma conversa séria com ela. Que tipo de conversa? O tipo de conversa que deixa claro quais são os limites entre a obediência filial e a interferência em assuntos que não lhe dizem respeito. Depois dessa conversa, minha mãe realmente mudou o comportamento comigo. Começou a fazer perguntas sobre onde eu ia, com quem conversava, o que fazia durante o tempo que passava fora de casa. Começou a controlar mais meus horários, a insistir para que eu ficasse mais tempo em casa ajudando com os afazeres domésticos. E começou a me dar sermões sobre obediência, sobre respeito à autoridade, sobre os perigos de questionar as decisões dos mais velhos. Sermões que na época pareciam normais, mas que hoje entendo que eram avisos velados sobre o que poderia acontecer se eu fizesse alguma coisa que ela não aprovasse. Filha, ela dizia, existem coisas neste mundo que pessoas jovens como você não conseguem entender.
coisas que exigem experiência de vida, sabedoria que só vem com os anos. É por isso que Jeová estabeleceu a autoridade dos pais sobre os filhos, para proteger os filhos de se meterem em situações que podem ser perigosas para eles. Mas, mãe, eu só quero entender, não, Conceição. Nem tudo na vida precisa ser entendido. Algumas coisas precisam apenas ser aceitas. A confiança que você tem em mim deve ser suficiente para você saber que tudo o que faço é para o bem da família e para a glória de Jeová. Essas conversas me deixavam ainda mais angustiada porque eu percebia que minha mãe sabia que eu sabia alguma coisa. Havia uma tensão constante entre nós, uma sensação de que ambas estávamos fingindo uma normalidade que não existia mais. As reuniões no Salão do Reino se tornaram um suplício para mim. Ficava olhando para aquelas pessoas que cantavam os hinos com tanta devoção, que faziam orações com tanta sinceridade, que falavam sobre moral e espiritualidade com tanta convicção, e me perguntava quantas delas sabiam o que realmente estava acontecendo. Será que o ancião Eduardo era o único envolvido? Será que os outros anciãos também sabiam? Será que algumas das irmãs mais velhas da congregação estavam a par da situação? Ou será que todos eram tão ingênuos quanto eu havia sido, acreditando que minha mãe era realmente a mulher exemplar que aparentava ser? Comecei a observar mais atentamente os comportamentos durante as reuniões. Percebi que havia pequenos grupos que se formavam após as reuniões, pessoas que conversavam em cantos reservados, que trocavam olhares significativos durante as palestras. Não eram conversas abertas, não eram interações que incluíam toda a congregação. Eram diálogos restritos, sigilosos. Uma noite, depois de uma reunião particularmente longa, fiquei escondida do lado de fora do Salão do Reino para observar o que acontecia depois que a maioria das pessoas ia embora. Vi minha mãe, o ancião Eduardo, Dona Lourdes e mais 2 mulheres que eu conhecia da congregação se reunindo numa sala menor, nos fundos do prédio. Consegui chegar perto de uma janela e ouvir parte da conversa que eles estavam tendo. Falavam sobre números, sobre valores, sobre mercadoria nova que estava chegando de outras cidades. Falavam sobre problemas com algumas meninas que estavam dando trabalho, sobre a necessidade de encontrar métodos mais eficazes de controle. A conversa durou quase 1 hora. Quando finalmente saíram da sala, eu já estava escondida atrás do prédio, observando através de uma fresta. Vi dinheiro sendo contado e distribuído entre os presentes. Vi papéis sendo trocados, anotações sendo feitas em cadernas pequenas. Voltei para casa correndo, chegando antes da minha mãe. Quando ela chegou, meia hora depois, veio direto ao meu quarto para ver se eu estava dormindo. Fingi que estava, mas percebi que ela ficou parada na porta por vários minutos, apenas me observando. Havia algo ameaçador naquela observação, como se ela estivesse avaliando se eu representava algum perigo para ela. Na manhã seguinte, no café da manhã, ela fez um comentário que me deixou com muito medo. Conceição, tenho notado que você anda muito curiosa ultimamente. Curiosidade é uma qualidade boa quando usada na direção certa, mas pode ser muito perigosa quando a pessoa se mete em assuntos que não deveria. Não entendi, mãe. Você vai entender. Só quero que saiba que existem coisas nesta família, nesta congregação, nesta cidade, que são assuntos de adultos, assuntos que crianças não devem questionar nem interferir, por sua própria segurança. A ameaça estava clara. Minha própria mãe estava me ameaçando, me avisando para não me meter nos assuntos de adultos que ela estava conduzindo. E pela primeira vez na vida, senti medo da mulher que me gerou. É difícil até hoje reviver esses momentos. Às vezes me pergunto como consegui suportar tanto. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Me conta lá nos comentários. O dia que mudou tudo para sempre foi uma terça-feira de setembro de 1983. Lembro-me perfeitamente porque era a véspera do feriado da Independência, e normalmente as testemunhas de Jeová não comemoravam datas nacionais, mas naquele ano a escola havia liberado as aulas na segunda-feira, criando um feriadão longo. Minha mãe pensou que eu havia viajado para a casa da minha tia em Três Corações,
como tínhamos combinado na semana anterior, mas na última hora mudei de ideia. Disse que estava com dor de cabeça e preferia ficar em casa descansando. Ela insistiu para que eu fosse mesmo assim, mas acabou concordando quando menti, dizendo que realmente não estava me sentindo bem. Era uma manhã quente e abafada, daquelas típicas do final do inverno em Minas Gerais, quando o calor anuncia que a primavera está chegando. Minha mãe saiu de casa às 8 da manhã, dizendo que ia passar o dia visitando alguns interessados em outras cidades próximas e só voltaria à noite. Depois que ela saiu, fiquei um tempo na cama, mas a curiosidade não me deixava em paz. Decidi aproveitar que estava sozinha em casa para investigar melhor os papéis e documentos que minha mãe guardava no quarto dela. Sabia que estava correndo um risco enorme, mas a necessidade de entender completamente o que estava acontecendo era mais forte que o medo. Comecei vasculhando a cômoda dela. Na gaveta de baixo, embaixo de algumas roupas íntimas, encontrei uma caixa de sapatos que nunca tinha visto antes. Dentro da caixa havia coisas que me fizeram o sangue gelar nas veias. Tinham fotografias. Fotografias de meninas muito jovens, algumas que eu reconhecia como sendo menores que visitavam nossa casa. As fotos não eram normais, eram fotos onde as meninas apareciam com pouca roupa, em poses que me deixaram enjoada. Algumas fotos tinham anotações no verso: nomes, idades, preços. Tinha também cadernos pequenos, cheios de anotações detalhadas, nomes de homens da cidade e de cidades vizinhas, com horários, preferências, valores pagos. Tinha endereços de casas, pensões, hotéis. Tinha um mapa da região com marcações em várias cidades, como se fosse uma rede que se estendia muito além de Vila Esperança. Mas o que mais me chocou foram as cartas. Cartas escritas à mão por meninas desesperadas, implorando para serem liberadas, contando sobre os horrores que estavam sofrendo, pedindo ajuda para voltar para suas famílias. E as respostas da minha mãe para essas cartas, escritas com a mesma letra caprichada que eu conhecia desde criança, mas com um conteúdo que parecia ter sido escrito por um demônio. Uma das cartas me marcou profundamente. Era de uma menina chamada Aparecida, coincidentemente o mesmo nome da minha mãe, que escrevia: Por favor, Dona Aparecida, eu imploro pela Nossa Senhora Aparecida, que a senhora tanto fala, me deixe ir embora. Já faz 3 meses que estou aqui e não aguento mais. Os homens que vêm aqui fazem coisas ruins comigo, e eu choro toda a noite. Minha mãe deve estar desesperada procurando por mim. Eu prometo que não vou contar para ninguém, só quero voltar para casa. Tenho só 14 anos, ainda sou uma criança. A resposta da minha mãe para essa carta estava anexada. Minha querida, você precisa parar de ser dramática. O que estamos fazendo aqui é dar uma oportunidade para meninas como você, que não tinham futuro nenhum, aprenderem a se virar na vida. Você está sendo bem cuidada, tem comida, tem roupa, tem teto. Em troca, só pedimos que seja grata e colabore com o que for necessário. Sua família não tem condições de cuidar de você adequadamente, e se você voltar para lá, vai passar fome e necessidade. Aqui você está aprendendo uma profissão que pode te sustentar para o resto da vida. Seja mais madura e aceite sua situação. Quando terminei de ler essa carta, comecei a chorar convulsivamente. Não conseguia acreditar que aquelas palavras cruéis, frias, desumanas, tinham sido escritas pela mesma mulher que me ninou quando eu era bebê, que me consolava quando eu estava triste, que me ensinava orações antes de dormir. Continuei mexendo na caixa e encontrei algo ainda pior. Fotografias de alguns homens da nossa própria congregação em situações comprometedoras com as meninas. O ancião Eduardo estava em várias fotos. O irmão Carlos, que era pioneiro ministerial. O irmão José, que sempre fazia orações emocionantes durante as reuniões. Havia também documentos que pareciam ser contratos. Acordos escritos onde as meninas concordavam em trabalhar por um período determinado em troca de moradia e alimentação. Os contratos eram assinados com nomes que eu sabia que eram falsos e tinham uma cláusula terrível.
qualquer tentativa de quebrar o acordo resultaria em medidas disciplinares severas. Nesse momento, ouvi o barulho do portão da frente se abrindo. Meu coração disparou. Coloquei tudo de volta na caixa o mais rápido possível. Guardei a caixa na gaveta, arrumei as roupas por cima e corri para o meu quarto, fingindo que estava dormindo. Ouvi minha mãe entrar em casa, acompanhada de outras pessoas. Pelas vozes, reconheci o ancião Eduardo e uma mulher que eu não conhecia. Eles foram direto para a sala e começaram uma conversa em tom bem baixo, mas consegui ouvir algumas palavras. Falavam sobre um problema sério que havia surgido. Uma das meninas havia conseguido fugir e estava ameaçando contar tudo para as autoridades. Precisavam tomar providências urgentes antes que a situação saísse do controle. Ela sabe demais, dizia a voz da mulher desconhecida. Se ela for a polícia, todos nós estamos perdidos. Calma, Dalva, respondia minha mãe. Ninguém vai acreditar na palavra de uma menina de rua contra pessoas respeitadas da comunidade. Além disso, ela também tem culpa no que aconteceu. Quem vai ter coragem de confessar que se prostituiu voluntariamente? Mas e se ela tiver provas? E se ela tiver gravado alguma coisa? Insistia a tal Dalva. Que tipo de prova uma menina ignorante como ela poderia ter? Respondeu o ancião Eduardo. Ela nem sabe escrever direito. Não tem dinheiro para contratar advogado, não tem família que possa apoiá-la, é a palavra dela contra a nossa. Mesmo assim, precisamos encontrá-la antes que ela faça alguma besteira, disse minha mãe. Eduardo, você pode usar seus contatos na polícia para saber se ela já procurou alguém? Já estou providenciando isso. O sargento Mendes me deve alguns favores. Se ela aparecer na delegacia, ele me avisa na mesma hora. Meu sangue gelou quando ouvi isso. Minha mãe tinha contatos corruptos na polícia? A rede de pessoas envolvidas naquela situação horrível era ainda maior do que eu imaginava. A conversa continuou por mais uns 20 minutos. Eles discutiam estratégias para encontrar a menina fugitiva, planejavam como desencorajá-la a falar e até mencionaram a possibilidade de transferi-la para bem longe, se necessário. O tom da conversa era de pessoas acostumadas a resolver problemas graves, pessoas que já haviam passado por situações similares antes. Quando finalmente foram embora, minha mãe veio até o meu quarto para ver se eu estava dormindo. Fingi que estava, mas percebi que ela ficou parada na porta por muito tempo, apenas me observando. Tinha alguma coisa diferente na respiração dela, como se estivesse tensa, preocupada. Depois que ela saiu do quarto, fiquei deitada por mais 1 hora, fingindo dormir, até ter certeza de que ela tinha se distraído com outras atividades. Então, muito cuidadosamente, saí pela janela do meu quarto. Nossa casa era térrea e minha janela dava para o quintal dos fundos. Preciso encontrar essa menina, pensei. Preciso saber quem ela é. Preciso ajudá-la de alguma forma. Não podia mais ficar parada, fingindo que não sabia de nada, enquanto crianças inocentes sofriam nas mãos da minha própria mãe. Comecei a caminhar pelas ruas de Vila Esperança, sem saber exatamente o que estava procurando. A cidade era pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Se uma menina desconhecida estivesse perambulando por ali, alguém teria notado. Fui até a Praça Central, onde ficava a rodoviária. Pensei que talvez ela estivesse tentando pegar um ônibus para sair da cidade. Perguntei discretamente para o funcionário da rodoviária se ele tinha visto alguma menina jovem, sozinha, tentando comprar passagem. Você está falando da menina que veio aqui ontem? Ele perguntou. Uma moreninha bem magrinha com uma mochila velha? Meu coração acelerou. Isso mesmo. Você sabe onde ela foi? Ela queria ir para Belo Horizonte, mas não tinha dinheiro suficiente para a passagem. Ficou aqui na praça até tarde, sentada naquele banco ali, chorando. Depois sumiu. Não sei onde foi. Saí da rodoviária e comecei a percorrer os lugares onde uma menina assustada e sem dinheiro poderia tentar se esconder. A igreja católica estava fechada, mas havia algumas pessoas do lado de fora, conversando após uma novena. Perguntei se tinham visto alguma menina precisando de ajuda. Uma senhora idosa, Dona Mercedes, que eu conhecia de vista, me disse que tinha visto uma menina dormindo atrás da igreja na noite anterior.
Coitadinha, estava toda suja, com fome. Ofereci um sanduíche para ela, mas ela estava com muito medo, não queria conversar. Disse que pessoas más estavam procurando por ela. A senhora sabe onde ela está agora? Não sei não, minha filha. Hoje de manhã, quando vim para a missa, ela não estava mais lá. Deve ter ido embora durante a madrugada. Continuei procurando pela cidade inteira. Perguntei na farmácia, no posto de saúde, na padaria, em todos os lugares onde uma menina desesperada poderia ter ido buscar ajuda. Ninguém sabia dar informações precisas, mas várias pessoas mencionaram ter visto uma adolescente desconhecida perambulando pela cidade, sempre com cara de medo e desespero. Quando o sol começou a se pôr, resolvi procurar nos arredores da cidade. Vila Esperança era cercada por várias fazendas e sítios, com muitas áreas de mata e alguns casebres abandonados. Se a menina estava se escondendo, provavelmente tinha escolhido algum lugar isolado. Caminhei por quase 2 horas, seguindo uma estradinha de terra que levava às propriedades rurais mais distantes. O cansaço já estava tomando conta de mim quando ouvi um barulho vindo de uma construção abandonada que ficava a uns 200 metros da estrada principal. Era uma casa velha que tinha pertencido a uma família que se mudara da região anos antes. Cheguei perto da casa devagarzinho, tentando não fazer barulho. Por uma fresta na parede, consegui ver uma menina encolhida num canto, abraçada a uma mochila velha. Era ela, a menina que minha mãe e os outros estavam procurando. Ela era bem novinha, devia ter uns 15 anos, cabelos castanhos desarrumados, roupas sujas e rasgadas. Estava chorando baixinho, balançando o corpo para frente e para trás, como fazem as pessoas que estão em estado de choque. Bati levemente na porta da casa. Ela se assustou, tentou se esconder ainda mais no canto. Não tenha medo, falei em voz baixa. Eu não vim para te levar de volta. Eu vim para te ajudar. Vai embora! Eles mandaram você aqui, não foi? Eu não volto. Prefiro morrer. Ela gritou, com desespero na voz. Escuta, eu sei o que aconteceu com você. Eu sei sobre minha mãe, sobre o que ela faz com as meninas. Eu não sou como ela. Eu quero te ajudar a sair daqui. Ela me olhou com desconfiança, mas alguma coisa na minha voz deve ter a convencido de que eu estava falando a verdade. Sua mãe? Quem é sua mãe? Dona Aparecida, a mulher que fez essas coisas terríveis com você. O rosto da menina se transformou numa expressão de ódio puro. Aquela bruxa desgraçada é sua mãe? Ela destruiu minha vida. Ela me prometeu trabalho honesto, me prometeu que ia me ajudar e depois me obrigou a fazer coisas horríveis com homens nojentos. Ela começou a chorar convulsivamente. Entrei na casa abandonada e sentei no chão ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa para não assustá-la mais. Como você se chama? Perguntei. Cláudia. Tenho 15 anos e sou de Itajubá. Minha família é muito pobre. Meu pai bebe muito e bate na minha mãe. Quando sua mãe apareceu lá em casa, falando que podia me dar trabalho numa cidade próxima, cuidando de crianças, eu achei que era a solução dos meus problemas. O que aconteceu quando você chegou aqui? No primeiro dia, ela me levou para uma casa onde tinha outras meninas. Disse que eu ia ficar lá temporariamente até ela conseguir a vaga de babá. Mas no segundo dia, apareceu um homem velho, nojento, e sua mãe disse que eu tinha que ser simpática com ele. Quando eu perguntei o que isso significava, ela disse que eu era muito ingênua, que tinha que crescer rápido se quisesse sobreviver na vida. Cláudia continuou contando sua história entre soluços e tremores. O que ela descreveu era um sistema cruel e bem organizado de aliciamento e exploração. Minha mãe recrutava meninas de famílias muito pobres, prometendo trabalho honesto em outras cidades. Quando chegavam, descobriam que o trabalho era se prostituir com homens que pagavam a organização. Sua mãe dizia que nós tínhamos uma dívida com ela, que ela tinha gastado dinheiro para nos trazer, para nos dar comida e lugar para ficar, e que precisávamos trabalhar para pagar essa dívida. Mas a dívida nunca diminuía. Sempre apareciam novos custos: roupa, comida, remédio, aluguel do quarto. Era impossível quitar. E se vocês tentassem sair?
Ela dizia que íamos ser presas por vadiagem, que ninguém ia acreditar em nós, que nossas famílias iam ficar envergonhadas e não iam querer a gente de volta. E tinha aqueles homens da igreja que vinham às vezes. Eles falavam que Deus ia nos castigar se dessemos problemas. Meu mundo desabou completamente quando ouvi isso. Não era só minha mãe. Eram pessoas da congregação, pessoas que eu respeitava, pessoas que falavam sobre amor cristão e moral bíblica. Cláudia, eu vou te ajudar a sair daqui. Vou te dar dinheiro para a passagem de ônibus, vou te levar até a rodoviária. Não adianta, eles têm gente na polícia, tem gente na rodoviária. Se eu tentar sair da cidade do jeito normal, eles vão me pegar antes de chegar em casa. Então, o que você quer fazer? Eu quero contar tudo. Quero que todo mundo saiba que tipo de pessoa sua mãe realmente é. Quero que ela pague pelo que fez comigo e com as outras meninas. Nesse momento, senti uma coragem que nunca havia sentido antes na vida. Olhei para aquela menina destruída, vítima da crueldade da minha própria mãe, e tomei a decisão mais importante da minha existência. Então vamos contar juntas, falei. Eu sei onde minha mãe guarda documentos, fotografias, cartas. Eu tenho provas do que ela faz. Vamos juntas na polícia de outra cidade onde eles não tenham contatos. Vamos acabar com isso. Cláudia me olhou com uma mistura de esperança e medo. Você faria isso? Contra sua própria mãe? Não é contra minha mãe. É a favor de você e de todas as outras meninas que ela machucou. O que ela faz não tem nada a ver com ser mãe. Uma mãe de verdade protege crianças, não as explora. Passamos a noite inteira naquela casa abandonada, planejando o que íamos fazer. Cláudia me contou detalhes horríveis sobre o funcionamento da organização, sobre quantas meninas estavam envolvidas, sobre quais eram os homens que frequentavam o esquema. Eu contei sobre os documentos que havia encontrado, sobre as conversas que tinha ouvido escondida. Quando o sol nasceu, tínhamos um plano. Íamos voltar para minha casa enquanto minha mãe estivesse fora, pegar todos os documentos e fotografias que eu tinha visto, e depois pegar o primeiro ônibus para Varginha, onde Cláudia tinha uma tia que poderia nos ajudar. Tem uma coisa que você precisa saber. Cláudia me disse quando estávamos saindo da casa abandonada. Sua mãe não é só uma pessoa má que explora meninas. Ela gosta do que faz. Eu a vi sorrindo quando contava dinheiro. Vi ela rindo quando alguma de nós chorava. Ela é uma pessoa muito doente, muito cruel. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Minha mãe não era apenas uma pessoa que havia se perdido no caminho. Não era alguém que estava sendo influenciado por outros. Ela realmente gostava de causar sofrimento, realmente sentia prazer em controlar e explorar meninas vulneráveis. Quando chegamos perto da minha casa, meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia desmaiar. Estava prestes a trair minha própria mãe, a pessoa que me criou, que me ensinou tudo o que eu sabia sobre a vida. Mas quando olhei para Cláudia, para aquela menina corajosa que havia conseguido escapar de um inferno, soube que estava fazendo a coisa certa. Naquele momento, deixei de ser a filha obediente da pioneira exemplar, Dona Aparecida. Deixei de ser membro passiva da congregação das Testemunhas de Jeová de Vila Esperança. Deixei de acreditar que as pessoas em posições de autoridade religiosa eram automaticamente pessoas boas e confiáveis. Naquele momento, me tornei uma pessoa que escolheu proteger crianças inocentes, em vez de proteger segredos familiares. Me tornei alguém disposta a enfrentar consequências terríveis para fazer a coisa certa. E foi assim, numa manhã ensolarada de setembro de 1983, aos 18 anos de idade, que minha vida mudou para sempre. Entramos em casa pelas portas dos fundos, como ladrões na nossa própria residência. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvir. Cláudia ficou escondida no quintal, enquanto eu entrava para pegar os documentos do quarto da minha mãe. Fui direto ao quarto dos meus pais e abri a gaveta onde estava escondida a caixa de sapatos. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei algumas roupas no chão. Peguei a caixa inteira, com todas as fotografias, cartas, cadernos de anotações, contratos falsos.
Era muito material, mais do que eu lembrava de ter visto na primeira vez. Estava saindo do quarto quando ouvi o portão da frente se abrir. Gelei. Minha mãe havia voltado antes do esperado. Corri para o meu quarto com a caixa, empurrei ela por baixo da cama e saí correndo para o quintal avisar Cláudia. Ela estava agachada atrás do galinheiro e, quando me viu, percebeu pelo meu rosto que algo estava errado. Ela voltou. Sussurrei. Esconde melhor aí, não faz barulho. Eu vou tentar distraí-la e depois a gente foge. Entrei em casa pela porta da cozinha, tentando parecer normal. Minha mãe estava na sala, organizando algumas pastas que havia trazido. Conceição? Pensei que você tinha ido para a casa da sua tia. Mudei de ideia, mãe. Acordei me sentindo melhor e resolvi ficar em casa mesmo. Ela me olhou com desconfiança. Havia algo diferente na expressão dela, como se estivesse farejando que alguma coisa não estava certa. Você não saiu de casa hoje? Não, mãe. Passei o dia inteiro dormindo. Estranho. A dona Mercedes me disse que viu você andando pela cidade de tarde. Meu sangue gelou. Como eu ia explicar isso? Ah, é verdade. Saí rapidinho para comprar um remédio na farmácia. Estava com dor de cabeça. Minha mãe continuou me olhando daquele jeito estranho. Depois caminhou até a janela da sala e ficou observando o quintal. Tem alguém aí fora? Ela perguntou. Como assim, mãe? Ouvi um barulho no quintal, como se tivesse alguém se movendo por ali. Deve ser as galinhas. Ela continuou na janela por mais alguns minutos. Eu estava suando frio, imaginando se Cláudia estava bem escondida, se não ia fazer algum barulho que entregasse nossa situação. Finalmente minha mãe se afastou da janela e foi para a cozinha preparar o jantar. Aproveitei que ela estava distraída e fiz um sinal discreto para Cláudia através da porta dos fundos, indicando que ela devia continuar escondida. Durante o jantar, minha mãe ficou fazendo perguntas sobre meu dia, sobre como eu estava me sentindo, sobre meus planos para os próximos dias. Respondi tudo de forma evasiva, tentando não levantar mais suspeitas. Filha, você anda meio estranha ultimamente. Aconteceu alguma coisa que você quer me contar? Não, mãe. É só cansaço da escola. Tem certeza? Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Somos uma família, precisamos nos apoiar mutuamente. A ironia daquelas palavras me deu vontade de vomitar. Apoio mútuo? Confiança? Vindo de uma mulher que explorava crianças vulneráveis? Depois do jantar, minha mãe disse que ia sair novamente para resolver alguns assuntos pendentes, que voltaria tarde e para eu não esperá-la acordada. Assim que ela saiu, corri para o quintal buscar Cláudia. Conseguiu pegar os documentos? Ela perguntou. Consegui. Está tudo embaixo da minha cama. Vamos pegar e sair daqui antes que ela volte. Entramos no meu quarto e puxamos a caixa de debaixo da cama. Quando Cláudia viu o conteúdo, começou a chorar novamente. Essa foto é da Marina, ela disse, segurando uma das fotografias. Ela tinha só 13 anos. Sua mãe dizia que ela era especial porque parecia mais nova. E essa aqui, Rosângela. Ela tentou fugir uma vez, mas eles trouxeram ela de volta. Depois disso, ela ficou diferente. Nunca mais falou muito. Cada foto que Cláudia identificava era uma punhalada no meu peito. Eram crianças, meninas que deviam estar brincando, estudando, sendo protegidas por suas famílias. Em vez disso, estavam sendo exploradas por uma rede criminosa comandada pela minha própria mãe. Colocamos tudo numa sacola e nos preparamos para sair. O plano era caminhar até a rodoviária sem chamar atenção e pegar o primeiro ônibus para Varginha, que sairia às 5 da manhã do dia seguinte. Mas quando chegamos perto da rodoviária, vimos que havia movimento estranho por lá. 2 policiais estavam patrulhando a área e reconheci um deles. Era o sargento Mendes, que minha mãe havia mencionado na conversa que eu escutei. Não podemos ir por ali, sussurrei para Cláudia. Eles devem estar procurando por você. E agora? Como vamos sair da cidade? Pensamos rapidamente. A rodoviária estava sendo vigiada, as estradas principais provavelmente também. Precisávamos encontrar outra forma de chegar até Varginha. Foi quando me lembrei do seu Joaquim, da torrefação.
Ele tinha um caminhão pequeno e toda semana fazia entregas em várias cidades da região, incluindo Varginha. Se conseguíssemos convencê-lo a nos ajudar, fomos até a casa do seu Joaquim, que ficava atrás da torrefação. Era quase meia-noite quando batemos na porta. Ele apareceu de pijama, estranhando aquela visita inusitada. Conceição, o que vocês estão fazendo aqui essa hora? Seu Joaquim, eu preciso muito da sua ajuda, é uma emergência. Contei para ele uma versão resumida da situação. Que Cláudia estava sendo perseguida por pessoas más, que precisávamos chegar até Varginha para ela ficar em segurança com a família. Seu Joaquim era um homem simples, mas de bom coração. Conhecia minha família há anos. Confiava em mim. Mesmo sem entender completamente a situação, concordou em nos ajudar. Vou sair às 4 da manhã para fazer umas entregas. Vocês podem ir escondidas na parte de trás do caminhão, mas não posso garantir que vai ser confortável. Passamos o resto da madrugada escondidas no depósito da torrefação, esperando a hora de partir. Cláudia estava nervosa, olhando para todos os lados, saltando com qualquer barulho. E se eles descobrirem que você me ajudou? Ela perguntou. E se fizerem alguma coisa ruim com você também? Não sei, respondi honestamente. Mas não posso mais fingir que não sei de nada. Não posso mais deixar que outras meninas passem pelo que você passou. Às 4 da manhã, seu Joaquim nos levou até o caminhão. Ficamos escondidas entre sacos de café, cobertas por uma lona. O cheiro forte do café torrado me deixou enjoada, mas não reclamei. A viagem até Varginha durou quase 3 horas. Foram as 3 horas mais longas da minha vida. A cada parada do caminhão, a cada barulho diferente, eu achava que tínhamos sido descobertas. Quando finalmente chegamos em Varginha, seu Joaquim nos deixou perto do centro da cidade. Agradeci a ele com lágrimas nos olhos, sabendo que provavelmente nunca mais o veria, que depois daquele dia, minha vida em Vila Esperança estaria terminada para sempre. Cláudia me levou até a casa da tia dela, numa rua residencial simples nos arredores da cidade. A tia, Dona Rosa, era uma mulher de uns 40 anos, que trabalhava como doméstica. Quando viu Cláudia, começou a chorar. Minha filha, onde você estava? Sua mãe está desesperada. Já procuramos você em toda parte. Cláudia contou tudo para a tia. Sobre as promessas falsas da minha mãe, sobre o que foi obrigada a fazer, sobre como conseguiu escapar. Dona Rosa ficou em choque, depois furiosa, depois determinada a fazer justiça. Isso não vai ficar assim. Vamos na polícia agora mesmo. Né? Mas quando chegamos na delegacia de Varginha, descobrimos que a situação era mais complicada do que pensávamos. O delegado ouviu nossa história com ceticismo, fez várias perguntas que pareciam questionar a credibilidade da Cláudia. Vocês têm provas do que estão falando? Ele perguntou. Mostramos os documentos, as fotografias, as cartas. O delegado examinou tudo cuidadosamente, mas sua expressão continuava cética. Essas fotos podem ter sido tiradas em qualquer lugar. Essas cartas podem ter sido escritas por qualquer pessoa. E esses contratos não têm valor legal nenhum. Mas, delegado, insisti, tem nomes, endereços, valores. Tem uma organização inteira documentada aí. Vocês sabem quantas denúncias falsas chegam aqui todo mês? Quantas pessoas inventam histórias para se vingar de desafetos? Vou mandar investigar, mas não posso garantir que vai dar em alguma coisa. Saímos da delegacia frustradas e assustadas. Era óbvio que o delegado não estava levando nossa denúncia a sério. Talvez porque não acreditasse que pessoas respeitadas da comunidade pudessem estar envolvidas em algo tão terrível. Talvez porque não quisesse se envolver numa investigação complicada que poderia gerar problemas políticos. Voltamos para a casa da Dona Rosa e ficamos conversando sobre o que fazer. Foi quando ela sugeriu procurar um jornalista de um jornal local, que tinha fama de investigar casos de corrupção e injustiça. Se a polícia não quer fazer nada, vamos tornar isso público. Vamos fazer com que toda a região saiba o que está acontecendo. No dia seguinte, fomos até a redação do jornal A Verdade do Sul de Minas. O jornalista que nos atendeu, Robson Carvalho, era um homem de uns 35 anos,
magro, de óculos, que nos ouviu com atenção e fez muitas perguntas detalhadas. Diferente do delegado, ele pareceu levar nossa história a sério desde o primeiro momento. Examinou os documentos com cuidado, anotou nomes, endereços, datas. Disse que ia investigar tudo o que pudesse antes de publicar qualquer coisa. Vocês entendem que isso vai causar um escândalo enorme, não é? Que vai mexer com muita gente poderosa? Ele perguntou. É exatamente isso que queremos, respondeu Cláudia. Queremos que todo mundo saiba que tipo de gente é essa. E você, Conceição? Você entende que isso vai destruir sua família? Que sua mãe pode ser presa? Que você não vai poder mais viver em Vila Esperança? Olhei para Cláudia, para aquela menina corajosa que havia conseguido escapar de um inferno, e depois olhei para as fotografias espalhadas sobre a mesa do jornalista. Fotografias de crianças que confiaram na minha mãe e foram traídas da pior forma possível. Eu entendo, respondi. E mesmo assim, quero que a verdade seja contada. Robson disse que ia precisar de alguns dias para verificar informações, conversar com fontes, confirmar detalhes. Que entraria em contato conosco antes de publicar qualquer coisa. Enquanto esperávamos, fiquei na casa da Dona Rosa, ajudando com os afazeres domésticos, tentando não pensar no que estava acontecendo em Vila Esperança. Será que minha mãe já havia descoberto que os documentos tinham sumido? Será que já sabia que eu estava envolvida no desaparecimento da Cláudia? 3 dias depois, Robson nos ligou. Havia confirmado várias informações, conversado com outras vítimas que tinham conseguido escapar, identificado alguns dos homens que apareciam nas fotografias. A história ia ser publicada na edição da semana seguinte. Preparem-se, ele disse. Isso vai explodir como uma bomba. E explodiu mesmo. Quando a edição do jornal chegou às bancas, com a manchete Esquema de exploração infantil envolve testemunhas de Jeová em Vila Esperança, a cidade inteira entrou em choque. O telefone da casa da Dona Rosa não parava de tocar. Eram jornalistas de outros veículos querendo detalhes, eram pessoas de Vila Esperança que conheciam minha família, eram até algumas vítimas que haviam conseguido escapar e agora se sentiam encorajadas a falar. Mas junto com o apoio vieram também as ameaças. Pessoas ligando para dizer que sabiam onde estávamos, que íamos pagar caro por ter inventado mentiras sobre pessoas honradas da comunidade. Uma das ligações que mais me marcou foi da minha própria mãe. Dona Rosa atendeu o telefone e depois me passou, dizendo que era para mim. Conceição? A voz da minha mãe estava diferente, mais fria do que eu jamais havia ouvido. Oi, mãe. Você sabe o que fez, não sabe? Eu fiz a coisa certa. A coisa certa? Você destruiu nossa família. Você destruiu nossa reputação. Você destruiu minha vida. Mãe, a senhora destruiu a vida de meninas inocentes. Eu só contei a verdade. Verdade? Você contou uma versão distorcida dos fatos. Você não entende nada sobre a situação dessas meninas, sobre como estávamos ajudando elas. Ajudando? A senhora chama aquilo de ajuda? Conceição, você ainda é minha filha. Se voltar para casa agora, se disser que foi coagida a inventar essas histórias, ainda podemos consertar essa situação. Eu não vou voltar, mãe, e não vou mentir para proteger a senhora. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Depois, minha mãe falou uma última vez, com uma frieza que me gelou a alma. Então você não é mais filha minha. Para mim, você morreu hoje. E desligou o telefone. Chorei durante horas depois dessa conversa. Por mais que soubesse que estava fazendo a coisa certa, por mais que estivesse protegendo crianças inocentes, ainda doía profundamente ser rejeitada pela minha própria mãe. Mas o apoio da Cláudia, da Dona Rosa, do jornalista Robson e de várias outras pessoas que nos ligaram para dar suporte me deu forças para continuar. Sabia que tinha escolhido o lado certo da história, mesmo que isso significasse perder minha família e minha cidade natal para sempre. Nesse momento da minha vida, eu realmente não sabia se conseguiria seguir em frente. A incerteza era minha única companhia constante. Vocês já sentiram esse medo do desconhecido?
Deixe seu coração nos comentários se esse relato está tocando você. As semanas que se seguiram à publicação da reportagem foram as mais intensas e transformadoras da minha vida. Era como se um furacão tivesse passado por Vila Esperança, levando embora tudo que eu conhecia e deixando para trás um cenário completamente diferente. A reação da congregação das Testemunhas de Jeová foi rápida e previsível. 3 dias após a publicação da reportagem, recebi uma carta oficial da organização me comunicando que estava sendo desassociada por conduta imprópria e difamação de irmãos em boa posição na congregação. A carta, assinada pelo ancião Eduardo e outros 2 anciãos que eu respeitava, dizia que eu havia permitido que influências mundanas me levassem a atacar injustamente servos dedicados de Jeová. Que minha ação era claramente inspirada por Satanás e que, a menos que me arrependesse publicamente e pedisse perdão, seria considerada morta espiritualmente para toda a congregação. Quando li essa carta, senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva porque eles estavam invertendo os papéis, me transformando na vilã da história. Alívio porque finalmente estava livre daquela organização que havia encobertado crimes terríveis contra crianças. Meu pai me ligou alguns dias depois. Sua voz estava quebrada, carregada de uma tristeza que me partiu o coração. Conceição, minha filha, o que aconteceu com nossa família? Pai, eu descobri coisas terríveis que a mãe estava fazendo. Não podia ficar calada. Mas, filha, sua mãe sempre foi uma mulher de Deus. Deve ter algum mal-entendido. Não tem mal-entendido, pai. Eu vi os documentos, as fotografias. Conversei com as meninas que foram vítimas dela. Não consigo acreditar. Não consigo aceitar que a mulher com quem vivo há mais de 20 anos seja capaz de fazer essas coisas. Entendi naquele momento que meu pai realmente não sabia de nada. Ele era um homem simples, trabalhador, que confiava cegamente na esposa. Para ele, descobrir a verdade sobre minha mãe estava sendo tão devastador quanto tinha sido para mim. Pai, a vida inteira a gente acreditou numa mentira. A mãe não é a pessoa que pensávamos que ela era. E agora, filha? A congregação expulsou sua mãe também. Os vizinhos não falam mais conosco. Perdi alguns clientes na oficina. Como vamos reconstruir nossa vida? Eu não sei, pai, mas não podemos construir uma vida nova em cima de mentiras e sofrimento de crianças inocentes. Soube depois, por outras pessoas, que minha mãe havia sido presa no dia seguinte à nossa conversa telefônica. A polícia de outras cidades, pressionada pela repercussão do caso, havia começado uma investigação mais séria. Encontraram mais evidências na casa dela, prenderam algumas das outras pessoas envolvidas no esquema. O ancião Eduardo também foi preso. O irmão Carlos fugiu da cidade antes que pudessem localizá-lo. Várias famílias da congregação entraram em choque ao descobrir que pessoas que respeitavam e admiravam estavam envolvidas em crimes tão graves. Enquanto isso, eu estava tentando reconstruir minha vida em Varginha. Dona Rosa me acolheu como uma filha, me deu apoio emocional e prático para seguir em frente. Consegui um emprego numa loja de roupas no centro da cidade e comecei a me adaptar à nova realidade. Mas não era fácil. Tinha pesadelos constantes com as imagens das fotografias que havia visto, com as histórias que Cláudia me contou, com a expressão cruel no rosto da minha mãe quando falava sobre as meninas. Acordava de madrugada suando frio, chorando, sentindo como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Cláudia também estava passando por um processo difícil. Mesmo livre do esquema de exploração, ela carregava traumas profundos que levaram anos para serem superados. Começou a fazer terapia com uma psicóloga da cidade, mas o processo de cura era lento e doloroso. Às vezes me sinto culpada, ela me confessou uma noite. Como se eu tivesse feito alguma coisa errada para merecer o que aconteceu comigo. Cláudia, você era uma criança. Você não fez nada errado. As pessoas más é que se aproveitaram da sua vulnerabilidade. Eu sei disso na cabeça, mas no coração ainda dói. Ainda sinto raiva, medo, vergonha. É normal sentir tudo isso. O importante é que agora você está segura
e que outras meninas não vão passar pelo que você passou porque tivemos coragem de denunciar. Durante os primeiros meses em Varginha, recebi várias ligações de jornalistas querendo entrevistas, de advogados oferecendo ajuda, de organizações não governamentais interessadas no caso. Falei com alguns deles, mas sempre com muito cuidado, sempre focando na importância de proteger crianças vulneráveis. Uma das conversas que mais me marcou foi com uma assistente social de Belo Horizonte que trabalhava com casos de exploração infantil. Ela me explicou que o esquema que descobrimos em Vila Esperança não era único, que havia redes similares operando em várias cidades pequenas do interior. "O que vocês fizeram foi muito corajoso", ela disse, "e muito importante. Casos como esse costumam ficar escondidos por anos porque as pessoas têm medo de denunciar, especialmente quando envolvem figuras respeitadas da comunidade." "Quantas crianças vocês acham que conseguimos salvar?" perguntei. "Impossível calcular exatamente. Mas com certeza vocês impediram que muitas outras meninas fossem aliciadas e exploradas, e deram exemplo para outras pessoas que podem estar enfrentando situações similares. Isso me dava força para continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Saber que nossa coragem havia protegido crianças inocentes, que havia interrompido um ciclo de exploração e sofrimento." Cerca de 6 meses depois da denúncia, recebi uma ligação inesperada. Era meu irmão João, que na época tinha uns 13 anos. "Conceição, sou eu, seu irmão. João, como você está? Como está a Maria? A gente está morando com o vovô agora. O pai está trabalhando numa oficina em Três Corações. A situação está difícil, mas estamos conseguindo se virar. E vocês sabem a verdade sobre o que aconteceu?" A gente meio que sempre desconfiou que tinha alguma coisa estranha. Aquelas meninas que vinham em casa, os telefonemas estranhos da mãe, o dinheiro extra que aparecia às vezes. Mas nunca imaginamos que fosse algo tão terrível. "João, eu sinto muito por ter que expor nossa família dessa forma, mas não podia deixar que outras crianças sofressem. Eu entendo, irmã, e acho que você fez a coisa certa. A Maria é pequena ainda, não entende muito bem, mas eu entendo. Você protegeu outras crianças como nós." Essa conversa com meu irmão foi um alívio enorme. Saber que pelo menos alguém da minha família entendia minha decisão, mesmo que não pudéssemos mais viver juntos. O julgamento da minha mãe aconteceu quase 1 ano depois da denúncia. Fui chamada para testemunhar, junto com Cláudia e várias outras vítimas que tiveram coragem de falar. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Ver minha mãe no banco dos réus, algemada, com aquela roupa simples de presidiária, foi um choque que demorou meses para processar. Durante todo o julgamento, ela manteve uma expressão fria, altiva, como se fosse ela a vítima da situação. Quando chegou minha vez de testemunhar, senti as pernas fraquejarem. Mas olhei para Cláudia, que estava na plateia me dando apoio, e encontrei forças para falar. Contei sobre as descobertas que havia feito, sobre os documentos que encontrei, sobre as conversas que escutei escondida. Falei sobre o sistema cruel de aliciamento e exploração que minha mãe comandava, usando sua posição respeitada na comunidade para atrair vítimas vulneráveis. Durante todo o meu depoimento, minha mãe me olhou com uma expressão que misturava ódio e desprezo. Não havia nenhum arrependimento ali, nenhuma tristeza por ter perdido a filha. Apenas raiva por ter sido descoberta e denunciada. O advogado dela tentou desqualificar meu testemunho, dizendo que eu era uma filha rebelde que havia inventado histórias para prejudicar uma mãe amorosa. Mas as evidências eram muito consistentes e havia muitas outras vítimas confirmando os fatos. Cláudia também testemunhou, contando detalhes sobre como foi aliciada, sobre os horrores que viveu, sobre como conseguiu escapar. Seu depoimento foi devastador, deixou várias pessoas na plateia chorando. Outras 5 meninas também testemunharam. Todas contaram histórias similares. Promessas de trabalho honesto, descoberta de que teriam que se prostituir, tentativas de fuga, ameaças e chantagens para mantê-las no esquema. O julgamento durou 3 dias. No final,
Minha mãe foi condenada a 15 anos de prisão por aliciamento de menores, formação de quadrilha, exploração sexual infantil e vários outros crimes. O ancião Eduardo pegou 12 anos. Outras pessoas envolvidas receberam penas menores. Quando ouvi a sentença, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente havia justiça para as vítimas. Tristeza porque estava vendo minha própria mãe sendo condenada como criminosa. Depois do julgamento, tentei visitá-la na prisão algumas vezes, mas ela se recusou a me receber. Mandou recado através de uma das outras presas, dizendo que eu já havia causado dano suficiente e que não queria mais ver minha cara. Foram anos difíceis, de muito crescimento pessoal e muito sofrimento também. Tive que aprender a viver com a culpa de ter denunciado minha própria mãe, mesmo sabendo que havia feito a coisa certa. Tive que lidar com pesadelos, com episódios de ansiedade, com momentos de depressão profunda, mas também descobri uma força interior que não sabia que possuía. Descobri que era capaz de tomar decisões difíceis quando necessário, que podia colocar o bem-estar de crianças inocentes acima dos meus próprios interesses familiares. Cláudia se tornou como uma irmã para mim. Passamos por todo o processo de cura juntas, nos apoiando mutuamente nos momentos mais difíceis. Ela conseguiu voltar a estudar, terminou o ensino médio, fez um curso técnico e hoje trabalha numa organização que ajuda crianças em situação de vulnerabilidade. Sabe uma coisa, Cida? Ela me disse uma vez, anos depois de tudo. Se não fosse você ter tido coragem de me ajudar, eu provavelmente teria morrido naquele esquema, ou teria enlouquecido. Você me salvou a vida. A gente se salvou mutuamente, respondi. Você me ensinou o que é coragem de verdade. Com o tempo, consegui também fazer as pazes com minha fé. Por muito tempo, fiquei revoltada com Deus, questionando como ele havia permitido que pessoas que falavam em seu nome fizessem coisas tão terríveis. Mas depois, entendi que o problema não era com Deus. Era com pessoas que usavam a religião para encobrir seus crimes. Encontrei uma igreja evangélica em Varginha, onde me senti acolhida e pude reconstruir minha espiritualidade de forma saudável. Aprendi que fé verdadeira é aquela que nos leva a proteger os mais vulneráveis, não a explorá-los. Anos depois, recebi uma carta do meu pai me contando que havia se divorciado da minha mãe e se casado novamente com uma mulher simples e bondosa. Que meus irmãos estavam crescendo bem, estudando, se tornando pessoas de caráter. Filha, ele escreveu, demorei muito para entender, mas hoje sei que você fez a coisa certa. Você nos libertou de uma mentira que estava destruindo nossa família por dentro. Hoje posso olhar no espelho sem vergonha, sabendo que não estou compactuando com o mal. Essa carta do meu pai foi uma das maiores bênçãos da minha vida. Saber que ele finalmente entendia, que nossa família verdadeira havia sobrevivido apesar de tudo. Me casei aos 28 anos com um homem maravilhoso que conheci em Varginha, o Antônio Carlos. Contei toda a minha história para ele antes do casamento, e ele me disse que minha coragem em proteger crianças inocentes foi uma das coisas que o fez se apaixonar por mim. Tivemos 3 filhos lindos que criamos com muito amor e sempre com a consciência de que é nosso dever proteger todas as crianças, não apenas as nossas. Meus filhos sabem da história da família, sabem sobre os erros da avó que nunca conheceram e cresceram entendendo a importância de sempre escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Durante todos esses anos, nunca me arrependi da decisão que tomei naquela noite de setembro de 1983. Houve momentos difíceis, momentos de dúvida, momentos em que o peso da responsabilidade parecia insuportável. Mas a certeza de ter protegido crianças inocentes sempre me deu forças para continuar. Recebi cartas de várias outras vítimas ao longo dos anos. Meninas que conseguiram escapar de esquemas similares em outras cidades, que se sentiram encorajadas pelo nosso exemplo a denunciar seus algozes. Cada uma dessas cartas era uma confirmação de que havíamos tomado a decisão certa. Uma delas, de uma menina chamada Fernanda, me marcou profundamente. Dona Conceição, eu tinha 14 anos quando li sobre seu caso no jornal.
Estava numa situação parecida com a da Cláudia, mas não tinha coragem de denunciar porque achava que ninguém ia acreditar em mim. Sua história me deu coragem para procurar ajuda. Hoje tenho 35 anos, sou casada, tenho filhos, tenho uma vida feliz. Obrigada por ter me mostrado que é possível escapar, que é possível denunciar, que é possível recomeçar. Minha mãe morreu na prisão em 1995, aos 58 anos. Teve um ataque cardíaco durante o sono e não resistiu. Quando recebi a notícia, senti uma mistura de tristeza e alívio que é difícil de explicar. Tristeza pela mulher que ela poderia ter sido, pela mãe amorosa que eu achei que tinha durante a infância. Alívio porque sabia que ela não poderia mais causar sofrimento a nenhuma criança. Fui ao enterro dela, mesmo sabendo que poucas pessoas estariam lá. Encontrei meu pai, meus irmãos, alguns parentes distantes. A maioria das pessoas que um dia a respeitaram na congregação não apareceram. Durante a cerimônia simples, olhei para o caixão e tentei encontrar algum sentimento de perdão no meu coração. Não consegui perdoá-la completamente. Os crimes que ela cometeu eram imperdoáveis, mas consegui ter pena da pessoa destruída que ela se havia tornado. Depois do enterro, meu irmão João, que já era um rapaz de 25 anos, me procurou. Cida, queria te agradecer, ele disse. Agradecer por quê? Por ter tido coragem de fazer o que nós não tínhamos coragem de fazer. Por ter nos libertado daquela mentira. Hoje eu sei que tipo de homem eu poderia ter me tornado se tivesse continuado vivendo naquele ambiente. Você sempre foi um menino bom, João. Teria se tornado um homem bom de qualquer jeito. Não sei não, irmã. A gente absorve muita coisa do ambiente onde cresce. Se eu tivesse continuado achando que aquilo era normal, que pessoas respeitadas podiam fazer qualquer coisa sem consequências. Entendi o que ele queria dizer. Ao denunciar minha mãe, não havia protegido apenas as vítimas diretas dela. Havia protegido também meus próprios irmãos de crescerem num ambiente onde a exploração infantil era normalizada. Com o passar dos anos, Vila Esperança foi se recuperando do escândalo. Novas famílias se mudaram para a cidade, novos negócios foram abertos, a vida seguiu em frente. Mas mudou também a forma como a comunidade lidava com denúncias de abuso infantil. Soube por conhecidos que hoje existe na cidade um conselho tutelar atuante, que as escolas fazem campanhas de conscientização sobre abuso infantil, que as pessoas estão mais alertas para sinais de exploração de menores. O jornalista Robson Carvalho, que nos ajudou a tornar o caso público, ganhou vários prêmios pelo trabalho investigativo. Mas sempre fez questão de dizer que o mérito era nosso, meu e da Cláudia, por termos tido coragem de denunciar. Ele escreveu um livro sobre o caso alguns anos depois, com nossa autorização. O livro se chama O Silêncio Quebrado e se tornou referência para estudantes de jornalismo e profissionais que trabalham com proteção infantil. Na introdução do livro, ele escreveu: Este é um caso sobre coragem. A coragem de uma jovem de 18 anos que escolheu proteger crianças desconhecidas em vez de proteger os segredos de sua própria família. A coragem de uma menina de 15 anos que conseguiu escapar de um inferno e teve força para denunciar seus algozes. É um caso sobre o poder transformador da verdade, mesmo quando ela dói. Cláudia se casou aos 30 anos com um homem maravilhoso que a ama e respeita profundamente. Eles não puderam ter filhos biológicos por causa de sequelas dos traumas que ela sofreu, mas adotaram 2 irmãos que estavam em situação de vulnerabilidade. É minha forma de retribuir, ela me disse quando me contou sobre a adoção. Essas crianças vão ter a infância que me roubaram. Hoje, aos 67 anos, olho para trás e vejo uma vida que teve momentos muito difíceis, mas que valeu a pena ser vivida. Sei que tomei a decisão certa naquela noite de setembro de 1983, mesmo que ela tenha custado minha família de origem. Meus filhos cresceram ouvindo essa história desde pequenos. Sempre contei para eles de forma adequada para cada idade, sempre enfatizando a importância de proteger crianças, de denunciar crimes, de escolher o que é certo mesmo quando é difícil. Minha filha mais velha,
A Patrícia se tornou assistente social. Trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade e sempre diz que escolheu essa profissão por causa da história da família. Meu filho do meio, o Carlos, é policial civil. Trabalha numa delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Diz que quer garantir que casos como o da avó dele nunca mais passem despercebidos. Minha filha mais nova, a Ana, é professora. Sempre está atenta a sinais de abuso nas crianças da escola onde trabalha e já ajudou a salvar várias crianças de situações perigosas. Mãe, ela me disse uma vez, sua história não acabou naquele julgamento. Ela continua salvando crianças através de nós, através das pessoas que você inspirou, através de cada pessoa que ouve seu exemplo e decide agir quando presencia uma injustiça. Hoje, com a sabedoria dos anos, entendo coisas que não conseguia compreender quando era jovem. Entendo que minha mãe não era simplesmente uma pessoa má que acordou um dia e decidiu explorar crianças. Ela era uma pessoa que foi se corrompendo gradualmente, que foi permitindo que a ganância e o poder a transformassem em algo monstruoso. Provavelmente, começou com pequenas transgressões, pequenas justificativas para comportamentos duvidosos. É só desta vez. É para ajudar uma criança necessitada. É para o bem da obra de Deus. E foi descendo cada vez mais fundo no abismo moral, até chegar ao ponto onde estava explorando crianças sem nenhum remorso. Isso me ensinou que precisamos estar sempre vigilantes com nós mesmos, sempre questionando nossas motivações, sempre avaliando se nossas ações estão realmente alinhadas com nossos valores. O mal raramente chega de uma vez só. Ele vem devagarzinho, disfarçado de boas intenções, até que a pessoa nem percebe o monstro em que se transformou. Aprendi também que posições de autoridade, especialmente autoridade religiosa, podem ser muito perigosas quando não há prestação de contas adequada. Minha mãe conseguiu fazer o que fez por tanto tempo porque era respeitada, porque ninguém ousava questionar suas ações, porque tinha uma fachada de pessoa piedosa e dedicada. Instituições religiosas precisam ter mecanismos transparentes de supervisão. Precisa haver canais seguros para denúncias. Precisa existir a cultura de que ninguém está acima da lei, não importa quão respeitado seja na comunidade. Se eu pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Essa é uma pergunta que me faço às vezes. Talvez eu tivesse tentado conversar com minha mãe antes de fazer a denúncia pública. Talvez tivesse dado uma chance para ela parar com tudo por conta própria. Mas quando penso nas meninas que estavam sofrendo naquele momento, nas que poderiam ter sido aliciadas se o esquema continuasse funcionando, sei que não podia perder tempo tentando reformar uma pessoa que claramente não queria ser reformada. Minha mãe tinha escolhido o caminho do mal. Tinha escolhido lucrar com o sofrimento de crianças. Tinha escolhido usar sua posição de confiança para causar danos irreparáveis a pessoas vulneráveis. Não era minha responsabilidade salvá-la. Era minha responsabilidade proteger suas vítimas. Uma das lições mais importantes que aprendi é que família não é apenas quem compartilha nosso sangue. Família são as pessoas que nos amam, nos apoiam, nos protegem, que querem nosso bem e o bem das pessoas ao nosso redor. Dona Rosa, que me acolheu como filha. Cláudia, que se tornou a irmã que sempre quis ter. Meu marido, que me amou apesar de todo o meu passado complicado. Meus filhos, que cresceram orgulhosos da coragem que tive. Essas são as pessoas que formam minha família verdadeira. Já as pessoas que compartilhavam meu sangue, mas que escolheram proteger criminosos em vez de proteger crianças inocentes, essas pessoas se excluíram da minha família por suas próprias ações. Aprendi que perdão não significa aceitar o inaceitável ou voltar a confiar em quem nos traiu. Perdão significa liberar a raiva que nos consome. Significa escolher não carregar o ódio como um peso que nos impede de seguir em frente. Perdoei minha mãe no sentido de que não sinto mais raiva nem ódio por ela. Entendo que ela era uma pessoa doente, corrompida, que fez escolhas terríveis. Sinto pena da vida desperdiçada que ela teve, das oportunidades perdidas de ser uma pessoa realmente boa. Mas perdoar
Não significa esquecer nem minimizar a gravidade dos crimes que ela cometeu. Não significa que ela não deveria ter sido punida. Não significa que eu voltaria a conviver com ela se estivesse viva. Algumas feridas são profundas demais para serem completamente curadas. Alguns danos são irreversíveis. E está tudo bem reconhecer isso. Está tudo bem manter distância de pessoas que nos fizeram mal, mesmo quando essas pessoas são da nossa família. Para as pessoas que podem estar vivendo situações similares hoje, que podem estar descobrindo segredos terríveis sobre pessoas que amam, meu conselho é: confiem na voz da consciência. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Se crianças estão sendo machucadas, isso é mais importante que proteger reputações ou preservar relacionamentos familiares. Não é fácil denunciar pessoas próximas. Vai doer, vai causar problemas, vai mudar sua vida para sempre. Mas algumas coisas são mais importantes que nossa própria tranquilidade. A segurança de crianças inocentes é uma dessas coisas. E para as vítimas de abuso que podem estar me ouvindo, vocês não estão sozinhas. O que aconteceu com vocês não foi culpa de vocês. Vocês merecem ser protegidas, merecem justiça, merecem uma vida feliz e segura. Pode parecer impossível escapar, pode parecer que ninguém vai acreditar em vocês, pode parecer que os poderosos sempre vencem. Mas a verdade tem uma força própria. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Sejam corajosas como a Cláudia foi. Procurem ajuda. Contem para alguém em quem confiam. Denunciem. Não aceitem que digam que vocês são culpadas pelo que adultos mal intencionados fizeram com vocês. E para a sociedade em geral, estejam atentos. Questionem quando algo parecer estranho. Não aceitem que figuras respeitadas sejam automaticamente consideradas acima de qualquer suspeita. Crianças dependem de nós para serem protegidas. É responsabilidade de toda a sociedade garantir que elas cresçam em segurança, livres de exploração e abuso. Quando conhecerem histórias como a minha, não pensem que situação terrível, ainda bem que não aconteceu comigo. Pensem, o que eu posso fazer para que isso não aconteça com outras crianças? Se gostaram da minha história, por favor deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que minha história não foi contada em vão. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras pessoas que, como eu, tiveram coragem de escolher o que é certo, mesmo quando custou muito caro. No grupo vocês encontrarão apoio, compreensão e uma comunidade de pessoas que entendem o que significa fazer escolhas difíceis por amor à justiça e à proteção dos mais vulneráveis. Espero que minha história possa inspirar outras pessoas a serem corajosas quando necessário, a protegerem crianças sempre, a nunca se calarem diante da injustiça. Porque no final das contas, meus queridos, o que define quem somos não são os erros das pessoas que nos criaram, mas as escolhas que fazemos quando chegamos na encruzilhada entre o certo e o errado. Eu escolhi proteger crianças inocentes. E por mais que tenha doído, por mais que tenha custado caro, foi a melhor decisão da minha vida. E vocês? Que escolhas farão quando chegarem nas suas encruzilhadas? Que Deus abençoe a todos vocês e que tenham coragem para sempre escolherem o bem, mesmo quando for difícil. Um beijo grande desta vovó que os ama e até o próximo vídeo.